para recebê-la. Então, se você não pôde participar, vai lá, 50 minutinhos, assiste, eu sei que vai enriquecer e abençoar muito a sua vida, tá bom? E agora sim, o tema desta noite, preparados para a guerra. Essa palavra pode parecer até um pouco estranha, né? Mas o fato é que todos nós estamos em guerra. É importante que você saiba que nós estamos vivendo em guerra. E se você não estiver preparado para a batalha, se você for pego, distraído diante desta guerra, diante desta batalha, você vai deixar de ter vitória, você vai deixar de tomar posse daquilo que Deus tem para você. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Paulo diz, olha, isso é um dever que eu encarrego você, Timóteo, eu quero que você entenda isso, meu filho. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Olha, você recebeu profecias, você tem consciência do que foi profetizado, e olha o que ele diz, combate, firmado nelas, o bom combate. O apóstolo Paulo fala para Timóteo o seguinte, Timóteo, recorde-se, eu quero encarregar você, meu filho, para que você se recorde das profecias que já foram ditas para você, e que você precisa combater firmado nessas profecias, ou seja, você precisa combater um bom combate, sabendo que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou, aquilo que nós recebemos de Jesus, vai se cumprir. E ele diz, o bom combate. Então, o que é importante nós entendermos, entre outras palavras, né? O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Está estimulando Timóteo a não fugir do combate. Eu percebo que nenhum de nós, né, ou a grande maioria de nós, gostamos de evitar alguns combates. Gostamos de evitar algumas guerras. Às vezes é muito comum você perceber que a pessoa ela não quer entrar num atrito, nós não queremos entrar numa demanda, numa confusão, nós não queremos problemas, nós não queremos, né, nos envolver em algumas questões aí da vida secular, mas é importante você entender que algumas guerras serão inevitáveis. Diga, algumas guerras serão inevitáveis. Há momentos em que nós estaremos em guerra. Há momentos que você vai se deparar com uma guerra, com um combate para você combater. Por isso Paulo diz, olha Timóteo, você já antecipadamente ouviu que haveriam tempos difíceis, você antecipadamente ouviu que eu poderia ser preso, você antecipadamente ouviu que os tempos finais seriam difíceis, é o que Paulo está alertando. Então, eu estou aqui como apóstolo Paulo dizendo para você, haverá momentos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual, que você vai estar diante de uma guerra. Haverá momentos que nós vamos ver que os dias são maus, que o mundo jaz no maligno e que muitos se levantarão para fazer guerra contra nós. E nós precisamos nos preparar. Você precisa estar preparado para a guerra. E como que nós entendemos isso? Olha o que Paulo fala novamente para Timóteo, não mais no capítulo 1, mas agora um pouco mais adiante, no capítulo 6, no versículo 12, o que ele diz? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo diz agora mais uma vez, você perceba que Paulo está estimulando Timóteo mais uma vez, combate, o bom combate da fé. Ele fala para Timóteo que nós temos que combater e não fugir. Por que nós precisamos combater, bispo? Porque algumas vitórias só virão após grandes combates. Muitas bênçãos vão alcançar a sua vida, vão chegar à sua vida, você vai tomar algumas bênçãos à força, depois de você combater o bom combate da fé, lutar algumas guerras. Eu quero te fazer uma pergunta, você está disposto a lutar as batalhas que o Senhor te colocará para lutar? Você tem que estar preparado,
Porque eu vejo pessoas que foram acometidas por algumas situações difíceis na vida. Há alguns que foram acometidos até por doenças. Quando alguém às vezes enfrenta um câncer, a pessoa precisa entender que ela vai ter que combater o bom combate da fé até que ela vença o câncer, ela não pode se entregar. Às vezes vem o mal por um caminho e nós queremos evitar, nós queremos fugir, mas amados, existem lutas e combates que você não poderá fugir, você vai ter que enfrentar com a força da fé, com a sua fé, até que você vença. Então, existem problemas que surgem no nosso caminho, seja um problema na tua vida profissional, seja um problema de ordem emocional, seja um problema de ordem financeira, seja um problema de ordem familiar, e você não poderá fugir do confronto, da batalha, até que você resolva, até que você solucione, até que você vença. Você está entendendo o que eu estou te falando? Diga, existem batalhas que eu terei que lutar. Por quê? Porque fugir do combate é abrir mão da sua própria vitória. Fugir da guerra é deixar o campo para o inimigo. Fugir da guerra é abrir mão daquilo que é seu por direito e entregar na mão do inimigo. E eu vejo pessoas fazendo isso na obra de Deus, que ao invés de combater o combate da fé, que ao invés de lutar pelos sonhos de Deus, ao invés de lutar pelos projetos que Deus colocou nas suas mãos para lutar, as pessoas abrem mão. Eu não vou lutar essa guerra, eu não vou combater esse combate, eu não vou por esse caminho, eu não vou fazer isso. Amados, o apóstolo Paulo fala que a vida dele foi repleta de combates. O apóstolo Paulo fala que a vida dele, a história dele, foi marcada por combater bons combates. Isso é narrado por ele no capítulo, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas foram as palavras quase que finais do apóstolo São Paulo, quando ele está ali chegando no fim da vida. Ele sabe que ele estava para morrer, ele estava preso, havia uma sentença de morte contra ele, mas ao refletir sobre a vida, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu lutei muitas guerras, nas quais o Senhor me deu a vitória. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe que fugir do combate é fugir da vitória, fugir do combate é fugir daquilo que Deus tem preparado para você. Porque se nós pegarmos a história do povo de Deus, se nós pegarmos a luz da palavra do Senhor, e nós fizermos uma análise bem clara, o povo de Deus teve que lutar muitas guerras para receber a vitória. O povo de Deus guerreou durante muitos e muitos anos, e Deus ia adiante deles dando a vitória. Davi, para ser quem ele se tornou, para chegar no lugar que Deus tinha preparado para ele, ele não pôde evitar o gigante que Deus colocou no seu caminho. Você sabe que às vezes um gigante é colocado no seu caminho e você não pode evitar esse gigante. Você não tem que fugir desse gigante. Você tem que se armar com as armas da fé e combater o bom combate da fé e vencer aquilo que tem se levantado contra você. Seja no campo de ordem emocional, às vezes emocionalmente, você está ali emocionalmente afligido, abalado, você diz: eu vou entregar os pontos, sabe, eu estou mesmo com uma depressão, eu não quero mais nada na minha vida, eu abro mão de viver. Epa, como assim? Como assim? Que conversa é essa? Você vai abrir mão do que Deus tem para você, você vai deixar que uma depressão tome conta do seu coração, você vai permitir que uma depressão te empurre para um sofá, para uma cama, para uma vida vazia, para uma vida sem sentido, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada. Como assim? Você tem que enfrentar com as armas certas, com as armas de Deus. Por quê? Porque cada gigante que vem na nossa vida é uma preparação para algo maior e melhor que Deus colocará nas nossas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você que quer receber bênçãos de Deus na sua vida. Para cada bênção
para cada promoção haverá uma guerra que você terá que lutar. Você precisa saber disso. Se você nunca ouviu isso na sua vida, você está ouvindo hoje pela primeira vez. Porque às vezes nós queremos a bênção, mas não queremos passar pelo processo da bênção. Às vezes nós queremos a vitória, mas não queremos passar pelo processo que exige a vitória. Então, se eu não estou disposto a lutar, eu não mereço a vitória. Se eu não estou disposto a lutar, eu não vou alcançar os meus objetivos. Então, amados, entenda pelo Espírito, talvez alguém que me assiste agora, não sei se nessa câmera ou naquela, você que está pela internet agora, e talvez você esteja enfrentando uma doença. Talvez você esteja aí dizendo assim, olha, eu estou lutando contra um câncer. Talvez você esteja tão cansado de lutar contra essa doença, que às vezes você pensa, é melhor morrer, é melhor que tudo se acabe. Eu estou aqui para te dizer que você não pode se entregar, você não pode permitir que este mal, que esta doença, sabe, transforme os seus pensamentos a tal ponto de você negar a sua fé. Lute contra este mal. Lute com todas as armas que o Senhor colocar na sua vida. Lute com toda a força. Lute com fé. Lute confiando que o Senhor já te deu a vitória. Que na cruz do Calvário, Ele se fez maldição no seu lugar. Que pelas chagas de Cristo você já foi sarado na cruz do Calvário. Não abra mão da sua vitória. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso, porque talvez alguém do outro lado ou alguém aqui esteja tão cansado, esteja tão enfraquecido, porque você tem lutado e parece que as coisas não saem do lugar, você tem lutado e parece que nada dá certo, você tem lutado e parece que você anda e não sai do lugar. Eu quero te dizer que muitas vezes é assim mesmo, às vezes é assim, às vezes parece que o dia é muito longo, às vezes parece que a noite é muito longa, às vezes parece que nada acontece, mas nós temos que passar pelo processo. Eu vejo pessoas tentando fugir do combate. Eu vejo pessoas que por desconhecer tudo isso, né, elas abrem mão da guerra, abrem mão da luta, porque elas desconhecem que é exatamente a luta que vai levá-las à vitória. Sabe, há uma parábola, que não é uma parábola, obviamente, porque é fato, é verdadeiro, mas você sabe que uma larva, e chama-se larva ou lagarto, né? Não lagarto, aquele é uma larvazinha que vira um lagarto, ela fica dentro de um casulo, e depois de dentro daquele casulo muito apertado, ela vai forçando a barra para sair, e aquela larva vai se fortalecendo, e depois que ela força, depois de muito tempo ali dentro daquele casulo forçando, ela cria uma resistência absurda, e aí nascem asas e ela se torna uma borboleta. Mas se você pegar a borboleta que está dentro de uma larva e você ficar com pena dela e quebrar o casulo, essa borboleta nunca vai voar, porque o processo para que ela possa voar é estar apertada, lutando contra aquele casulo para criar resistência, força, para poder depois bater as asas que ela vai ganhar. Então, é inevitável algumas lutas na vida, porque a gente acha, porque nós nos convertemos, estamos na igreja, somos o povo de Deus, não vamos lutar mais, que tudo vai cair do céu de mão beijada, que Deus vai fazer tudo, que eu vou fazer uma oração e algo sobrenatural apenas vai acontecer e eu não preciso fazer mais nada. Amados, há momentos que isso pode acontecer, sim senhor e sim senhora, mas eu quero lhe assegurar que há momentos que se você fugir da batalha, você estará abrindo mão da sua vitória. Há momentos, volto a te dizer, que se você não lutar, você está abrindo mão ou estará abrindo mão da sua vitória. Porque a história é repleta de pessoas que combateram bons combates para viver uma vida vitoriosa. Se nós pegarmos a história, volto a dizer, de Davi teve que lutar. Davi lutou contra um leão e um urso, certa ocasião. Davi teve que lutar, né? Nós ouvimos isso aqui no culto de domingo, através do nosso ministro Lucas, ele lutou contra um gigante. Ele enfrentou com a força da fé um gigante. Depois ele teve que enfrentar a fúria do rei Saul, o perseguindo. Tudo aquilo fazia parte do processo de Deus para a sua vida. Se nós pegarmos outros, né? Pegarmos a história de Moisés, Moisés morre ao sucessor de
de Moisés, Josué, e o Senhor fala: ser forte e corajoso, porque você vai ter que enfrentar muitas batalhas. E ele teve que passar por todas aquelas guerras, por todas aquelas batalhas, até que ele alcançasse a vitória. O que eu quero te dizer com isso é que algumas coisas que você está enfrentando, e você às vezes quer fugir, você não quer lutar contra aquilo, você não quer enfrentar, amado, isso é um caminho errado. Sabe, às vezes nós nos deparamos com situações hoje no nosso país que são totalmente contra a palavra de Deus. Hoje há muitas coisas no nosso país que é contra a palavra do Senhor. Hoje nós nos deparamos com homens querendo corromper a verdade do Evangelho pela mentira do diabo, com ideologia de gênero, tentando disseminar entre os nossos jovens e com as nossas crianças, esta questão de que a pessoa nasce e ela pode ser o que ela quiser. E às vezes, sabe o que me assusta? É o silêncio do povo de Deus. Nós não podemos aceitar isso, porque, sabe, eu não vou arrumar confusão com ninguém, com LGBT, GHYG, bis, porque isso é um negócio muito complexo. Amados, ou nós defendemos a verdade do Evangelho, ou nós vamos nos silenciar e eles vão tomar conta de tudo. Ou nós defendemos as nossas crianças, ou eles vão levar as nossas crianças para um abismo. Porque é isso que eles querem. Sabe o que o ímpio quer? O ímpio quer que eu e você nos calemos. Sabe o que o ímpio quer? Que você se sinta constrangido de tocar em determinados pontos e assuntos, porque, sabe, isso não é coisa da igreja. Se não é coisa da igreja, é coisa de quem? Se a igreja se calar, se a igreja se silenciar, se a igreja não tocar nesses assuntos, a igreja vai ser engolida. Sabe, o padrão de Deus para tudo é único. Família é um homem e uma mulher. Não é uma mulher com mulher e um homem com homem. Isso não é família. Do padrão bíblico, não é. Ainda que a sociedade possa aceitar, nós respeitamos, não ofendemos, mas nós não aceitamos isso como uma verdade nas nossas vidas. Doa quem doer. Agora, se nós nos calarmos, se nós acharmos que, não, nesse assunto a igreja não pode falar, sabe, não vamos nos meter em política. Não vamos nos meter em política. Vamos deixar que as pessoas façam o que quiser no nosso país, até que a gente se cale e eles fechem as nossas igrejas. Como fizeram já na pandemia. Vamos nos calar e vamos deixar que todo o mal do mundo fale e nós não tenhamos voz. O que eu quero que você entenda é que homens de Deus lutaram a vida inteira pela verdade para que nós pudéssemos estar aqui. Se hoje eu e você estamos aqui, é porque no passado os heróis da fé lutaram, deram a própria vida para que esta palavra fosse preservada e chegasse aos dias de hoje para que eu e você tivéssemos acesso a ela. Então existem batalhas que são inevitáveis, igreja. Existem guerras que você precisa entender, não tem como fugir, você vai ter que lutar. Nós não podemos nos silenciar. O silêncio do justo é assustador. Quando um justo se silencia, ele está dando voz à mentira do diabo. Quando um justo se silencia, ele está permitindo que a sua vitória seja tomada. Então, o que nós precisamos entender? Nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, igreja. Nós não podemos permitir que o mal, sabe, arrebate as nossas crianças. Nós não podemos permitir que o mal tome conta das nossas vidas. Nós não podemos permitir que governantes, instruídos por Satanás, que vão a centros de macumba para receber ali, sabe, de uma entidade maligna e diabólica, poder para fazer o que quiser na nação brasileira. Nós não podemos aceitar isso e achar que isso é normal. Bispo, mas isso que o irmão está falando é bíblico? Romanos 12, 21, vejamos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Mas nós não podemos deixar que o mal vença. Nós temos que vencer o mal com o bem, com a palavra, com a nossa fé. Nós temos que combater o mal. Diga, eu tenho que combater o mal.
esse é o meu e o seu chamado. Estou aqui diversificando para você entender. Seja uma doença, seja uma crise financeira, seja um problema familiar, seja uma questão de ideologia de gênero, nós temos que enfrentar e lutar as nossas guerras. Nós temos que ter uma posição nesta terra. Nós não podemos nos sentir acuados ou intimidados quando alguém tocar num assunto. Você fala, não, sabe, eu prefiro não expor o meu comentário. Epa! Se a minha posição é essa, doa quem doer. Até porque o próprio Jesus disse que ele veio fazer o quê? Veio trazer guerra, espada. Ele mesmo disse isso. Então o que nós precisamos entender? Nós não podemos nos acuar, porque se o justo se acuar, o ímpio domina. Se o justo se calar, o mundo vai tomar conta de tudo e o mundo jaz no maligno. Temos que combater o mal. Diga, eu tenho que combater o mal. Bispo, você disse que houve muitas lutas, muitas guerras. Sim. Elias versus profetas de Baal. Houve guerra? Houve guerra? Houve morte? Entre Elias e os profetas de Baal, houve guerra? Houve morte? 400 profetas de Baal foram mortos à espada. Isso é guerra. Nós não vamos sair com espada matando ninguém, obviamente, mas estou dizendo de guerra. Não tem como fugir. Tem coisa que não dá para fugir. Jesus e os fariseus, houve guerra? Houve guerra? Houve ao ponto deles mandarem Jesus para uma cruz. Houve guerra. E Jesus não fugiu das suas obrigações. A igreja primitiva e o gnosticismo, houve guerra? Houve guerra. A igreja primitiva não fugiu. Então, o que eu quero que você entenda com isso? Que nós não podemos fugir de alguns combates, porque olha o que diz a palavra em Tito, no capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los. Não é nós que nos calamos. Nós é que vamos silenciar esta voz maligna. Por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Se nós nos calarmos, amados, o mal vai prevalecer. Bispo, sabe? Nós não temos que brigar. Então nós vamos deixar as pessoas levar a obra de Deus para o buraco, vamos deixar as pessoas de Deus fazer o que elas querem, vamos deixar que a obra de Deus vire uma bagunça, vamos permitir que as famílias sejam corrompidas, que as crianças sejam corrompidas, né? Que a nossa fé seja subjugada? Obviamente que não. Então quero te dizer nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, nós não temos que abaixar a cabeça. Bispo, se nós formos taxados como briguentos, amado, o mundo pode falar o que quiser de nós, mas nós não vamos abrir mão da nossa fé e daquilo que Deus tem preparado para nós. Por que eu estou te falando isso? Porque o povo de Deus tem vivido debaixo de um espírito de indolência. O povo de Deus parece que tem que ficar sempre em segundo plano, sempre você está para trás e você está dando, às vezes, voz para o mundo. Você já percebeu que o inimigo, Satanás, ele não tem vergonha de ir para a mídia e falar um monte de bobagem? Você já percebeu que o inimigo não tem nenhum pingo de vergonha, de escrúpulo, de colocar um homem com um homem em cima de um palco que diz que é arte, um homem tocando no outro homem, beijando outro homem e criança assistindo? Eles não têm nenhum receio de fazer isso e dão um nome, obviamente, para poder dar uma conotação bonita, chamam de arte. Chamam de arte. E nós vamos permitir tudo isso e nos calar? Você não pode se calar. O que eu quero te dizer é que há uma guerra aí fora. E nós temos que lutar esta batalha. Nós não podemos aceitar que estas coisas adentrem dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas permiti que o diabo faça o que quiser entre vós. Não. Resisti ao diabo. Diga, eu sou a resistência.
Diga, eu sou a resistência da fé. Nós temos que resistir. Eu queria caminhar para o curso final da mensagem falando um bocadinho sobre isso. Amados, nós temos que ser resistência diante de toda e qualquer situação que se levantar contra as nossas vidas. Você tem que ser resistência quando o mal quiser tomar conta de algo na sua vida. Você tem que resistir, você não pode aceitar. Você tem que resistir quando vier um confronto do inimigo contra você, sabe, para tentar te derrubar, para tentar tomar aquilo que Deus colocou na sua vida. Você tem que resistir com as armas de Deus, com as armas da fé. Você sabe que Paulo combateu grandes combates, grandes lutas, né, contra os fariseus, contra os dominadores daquela época, que tentavam fazer com que a voz de Paulo se calasse. Certa vez, Paulo e Silas foram presos porque Paulo expulsou o demônio de uma mulher endemoniada que ficava falando em nome de Deus. Tentaram silenciar a voz dele, mas ele enfrentou cada luta, cada batalha. A pergunta que eu faço nesta noite é: quantas vezes nós nos silenciamos, nós nos calamos e deixamos com que a voz do inimigo prevaleça? Quantas vezes nós nos furtamos de falar a verdade, quando nós somos guardiões da verdade? Você é um guardião da verdade, e nós vamos lutar com a verdade, com as armas certas, contra toda mentira, contra toda ação, contra toda artimanha do inimigo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, isto aqui é guerra, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, este é o marido, a mulher e o Senhor, não se rebenta com facilidade. Nós somos guardiões da verdade, amados. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Você tem que ter essa visão dada por Deus muito clara. Olha, eu fico com a verdade. A Bíblia diz que o mal, ele pode vir por um caminho, por 7 vai fugir da minha presença, vai ter que fugir. A Bíblia diz que aqueles que fazem guerra contra mim serão reduzidos a nada, coisa de nenhum valor. Eu creio na palavra, é assim que eu vou viver, eu não vou me curvar a esse mundo. Sabe, quando o mal vier contra a sua vida financeira, você não tem que se acovardar e dizer: eu sou um miserável nessa vida, sabe, o meu estigma é tudo dar errado, sabe, meu karma é sofrer, olha, parece que na minha vida tudo que eu ponho a mão não dá certo, a minha vida é uma desgraça. Epa, peraí, que voz é essa? Você está deixando o mal vencer o bem. Você tem que lutar com as armas de Deus. Se alguma coisa na sua vida não está certa, correta, você vai dizer: Senhor, não é isso que o Senhor tem para a minha vida, não é isso que eu encontro na sua palavra, não é isso que eu tenho recebido do Senhor, não é isso que o Senhor tem preparado para a minha vida. Você sabe que é engraçado, como até mesmo entre homens de Deus, que estavam fazendo a vontade de Deus, houve momentos que eles tiveram embate. Você sabia disso? Que às vezes houve um confronto muitas vezes, entre pessoas que estavam ali fazendo a obra de Deus. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, tá? Resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Deixa eu falar uma coisa aqui. A história mostra, né, homens de Deus, às vezes, um resistindo ao outro, um ali combatendo o outro. Não é briga, não é guerra, mas é orientando, ensinando. Existem coisas que, às vezes, dentro da sua casa, se você não resolver, aquilo vai piorar. Tem coisa dentro de casa que você precisa sentar e dizer assim: gente, é o seguinte, está acontecendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu estou enxergando isso, eu não estou gostando disso, essa situação é assim, eu quero que você me fale. Sabe por quê? Porque senão, Satanás, ele gosta de mal entendido. Diga: Satanás gosta de mal entendido. Nós temos que ser claros, porque o diabo é que gosta de coisa mal entendida. Olha, eu não sei se estou entendendo direito, eu não sei se isso aqui está certo, não sei se isso aqui está bom, não sei como é que é isso aqui, como é que está isso aqui. O que o diabo quer é isso, entendeu? O diabo quer mal entendido, porque ele atua no mal entendido. Então nós temos que sentar, conversar, colocar o pingo no i, resolver a situação, e não é empurrar com a barriga, porque o que muita gente faz dentro dos seus lares é empurrar com a barriga. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que empurrou tanto com a barriga, que há um distanciamento e não há mais, às vezes, como recuperar algo.
E aí você vê às vezes situações que, se tivessem num primeiro momento sentado, resolvido, dialogado e tratado aquilo, teria sido resolvido, teria sido restaurado. O que eu quero que vocês entendam é que existem confrontos, eu vou falar sobre isso domingo, existem confrontos que nós não vamos poder evitar na vida. Existem conversas que elas terão que ser feitas, ainda que doa num primeiro momento, mas será para a restauração dali por diante. Paulo fala isso. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu resisti a ele face a face, ele se tornou repreensível, ele não estava agindo de acordo, eu tive que sentar, conversar, colocar o pingo no i, e a coisa se acertou. Paulo combateu, muitas vezes, o sistema legalista daquela época, os fariseus, os saduceus. Ele combateu, amados, muitas lutas, muitas guerras. Jesus, há muitos embates de Jesus contra os fariseus. Jesus certa vez diz assim: vocês são um sepulcro pintado de cal, bonito por fora e podre por dentro. Se você é um sepulcro calhado, um sepulcro pintado, bonito por fora, podre por dentro. Ele confrontou. E parece que a gente não quer confrontar mais nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há falsos profetas que precisam ser confrontados, sim senhor, sim senhora. Sabe que há uma multidão aí fora de gente, falso profeta, falando em nome de Deus sem ser Deus, ensinando um monte de bobagem para as pessoas, fraudando pessoas, tirando proveito das pessoas, e o povo de Deus se cala. Sabe que nós não podemos nos calar diante disso? A Bíblia fala de um profeta, um falso profeta, chamado Ananias. Ananias teve a petulância de entrar no pátio de Jerusalém, na presença das maiores autoridades de Israel, e profetizar uma grande mentira. O povo de Israel estava exilado na Babilônia. O Senhor fala que por 70 anos eles estariam lá exilados, porque eles haviam agido contra a vontade do Senhor, haviam sido desobedientes ao Senhor. E por conta dessa desobediência, o Senhor disse: vocês vão ficar 70 anos. E a maioria deles não ia mais voltar para Israel. Muitos viram os seus pais partirem e não iam ver os seus pais voltarem. Eles iam morrer na Babilônia. Porque depois de 70 anos, a idade que eles tinham, não ia voltar uma nova geração da Babilônia, mas muitos que foram não voltaria mais. Pois bem, chega um senhor chamado Ananias, um profeta, e ele começa a profetizar, ele diz assim: olha, assim diz o Senhor, no pátio de Jerusalém, com todas as autoridades de Jerusalém naquela época, ele se levanta e diz assim: olha, acontece o seguinte, daqui 2 anos, todo mundo vai voltar. Sabe o que aconteceu nesse momento? Se levanta o profeta Jeremias, vai para o meio do pátio e fala: isso é mentira. Eles não vão voltar. Porque o que eles fizeram diante do Senhor, eles não vão voltar. Mas quando eles disse, eles vão voltar, para quem estava longe da família, para quem queria ver os seus pais, para quem queria ver o retorno dos seus familiares e amigos, aquela profecia era algo que agradava o coração daquelas pessoas. Mas aquela falsa profecia foi confrontada. Às vezes tem coisas que você ouve, meu irmão, minha irmã, que até dá um afago no seu coração, e por isso você gosta de ouvir. Tem gente que fala algumas coisas que você gosta de ouvir, e aí você dá sempre ouvido para essas pessoas, porque elas falam o que você gosta de ouvir. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem que ouvir quem dá um afago no teu coração. Você tem que ouvir aquele que vai ser boca de Deus para a sua vida. Sabe que às vezes as pessoas não gostam de ser repreendidas. Mas a palavra de Deus diz assim: repreenda o sábio e ele o quê? Se fará mais sábio ainda. Repreenda o sábio e ele te amará. Tem gente que não gosta de repreensão. Ah, eu não gostei do jeito que falou comigo, eu vou embora da igreja. Vá, por favor, vá. Vá atrás de Ananias, o falso profeta, que fala o que você quer ouvir. Vá atrás de Ananias. Vá atrás, porque Ananias morreu por conta da sua falsa profecia. Vá atrás de Ananias. O que eu quero dizer para os irmãos é que a igreja é um lugar que vai confrontar você, vai confrontar o seu pecado, vai confrontar a sua vida, se ela não estiver de acordo com a vontade de Deus.
Você tem que ser confrontado, sim senhor, sim senhora. Se você não quer ser confrontado pela palavra de Deus, eu peço que você se retire do mundo. Eu peço que você converse com Deus, encerre a sua estadia na terra e volte para o céu. Porque enquanto nós estivermos aqui, e estivermos andando e peregrinando nesta terra, se nós estivermos passivos de repreensão, Deus usará quem quer que seja dele para nos repreender. Mas você vê um pai que não pode repreender o filho. Não, agora porque tem uma conversa aí da Xuxa, que não... Eu quero lá saber de Xuxa. Eu quero lá saber de Xuxa. Eu quero saber de Jesus. Se a criança é passiva de erro, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, o pai tem que corrigir, tem que exortar, tem que orientar, porque senão a criança cresce sem governo. Daqui a pouco está aí a criança atrás do marxismo, dizendo, não, esse negócio não é bem assim, porque homem com homem não é lobisomem não, mulher com mulher não é jacaré não, senhor. Porque não foi ensinado nos princípios de Deus. Então, se você está errado, entenda, em nome de Jesus que eu estou te falando. Se há algo errado na sua vida, remova. Se há algo errado na sua vida, retire. Porque se você quer a bênção de Deus, remova o que é errado da sua vida. Remova, retire o erro da sua vida. Senão, você vai ter que acertar as contas com Deus. Ah, bispo, eu não gosto dessa pregação, eu gosto. Ah, mas sabe o que acontece? Há uma geração Nutella aí fora, que se tiver aqui dentro, precisa ser corrigida, que é a geração do mimimi. Mimimi, não fala assim comigo que eu vou embora. Tem igreja que quer o meu dízimo. Vá! Porque eu não estou atrás de dízimo de ninguém. Eu tenho 3 empregos. Não estou atrás de dízimo de ninguém. Dízimo é para a igreja, para as coisas de Deus. Mas as pessoas precisam entender isso. Que nós, amados, temos que, se formos motivo de repreensão, temos que ser repreendidos, sim senhor, sim senhora. Às vezes dentro de casa tem uma situação que tem que ser conversada, sim senhor, sim senhora. Tem coisas que os filhos estão fazendo que os pais têm que repreender por limite. Mas você vê, o filho, não, eu vou fazer o que eu quero, 3 horas da manhã eu estou na internet, 4 horas, depois não consegue acordar para ir para a escola. Amados, o pai é autoridade sobre a vida do filho. Meu filho casa agora, o mais velho, daqui a pouco tempo está casando. Ou porque casa vai deixar de ser repreendido por mim? Nunca! Nunca! Se ele quiser não ser mais repreendido por mim, ele bate o cartão dele, pede para ser promovido. Vocês estão entendendo? Ai, bicho, você está bravo? Não, o que eu estou querendo dizer é que guerra, combate, faz parte da vida cristã. Temos homens aqui que morreram combatendo o combate da fé. Tem pessoas aqui que deram a vida combatendo o combate da fé. Você precisa entender, amado e amada, que não tem como fugir dos combates. Você está entendendo? Você está conseguindo entender? Consegue entender isso? Que você vai ter que combater, tem coisa que você vai ter que combater. Você vai ter que sentar e falar, gente, eu sei que está acontecendo isso. É isso ou não é isso? Como é que não é? Tem que acertar. Tem que lutar. Mas se numa situação como essa, se há uma ruptura, amados, muitas situações houve ruptura. Jesus rompeu com os fariseus definitivamente. Você imagina, amado, eu na minha posição, como um líder espiritual, se eu vou repreender alguém, a pessoa fica de mimimi e vai embora. Ué, eu vou fazer o quê? Eu que vou chorar? Vá atrás de Ananias. Vá atrás de Ananias. Porque as pessoas acham que, sabe, eu estou no mundo para não sofrer. Eu estou no mundo para não ser confrontado. Eu estou no mundo porque eu quero paz e amor. Paz e amor nós temos de Jesus, mas não estamos livres das guerras. Você consegue entender o que Deus está falando? Bispo, que conversa é essa de Jeremias e Ananias? Jeremias 28:1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Ananias, este é um falso profeta,
filho de Azur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, no pátio de Israel, na presença das autoridades, dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: olha a petulância desse cidadão. Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Só que isso era uma mentira. Era muito bonito de ouvir, mas não era verdadeiro. Mas havia ali um profeta de Deus, cujo Deus falava com ele, que disse assim: tem coisa errada, isso não é verdade não. Agora você imagina se o profeta Jeremias naquela hora fala assim: eu não vou me meter nesse troço aí não, sei lá, eu não vou me meter com isso aí não, isso deixa para lá, deixa o barco andar, eu não vou me meter com isso aí não. Não vou me meter com isso aí não, deixa para lá. O povo estaria esperando naquela profecia mentirosa, não se cumpriria depois de 2 anos, eles iam se voltar contra quem? Contra quem? Contra Deus. Iam dizer: Deus não é verdadeiro, Deus mentiu, Deus nos abandonou. Mas havia um defensor da verdade, como há aqui entre nós, nós somos defensores da verdade. Eu sou um defensor da verdade. Tem luta que não dá para você evitar, não. Tem guerra que não dá para você deixar de lutar, não. Então respondeu Jeremias o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o Israel que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta, esse sim, amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste, e torne a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e a todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouças. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Ele diz: você é um mentiroso, essa profecia que você está trazendo não é verdadeira. Olha o versículo 15. Disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiaste em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. O que eu quero te dizer é que há uma porção de pessoas falando coisas aí que nós não podemos aceitar. Há um monte de mentira que se investe contra as nossas vidas que nós não podemos aceitar. Há uma geração que vai regressar, era mentira, Deus não permitiu que aquela mentira prevalecesse. O que eu quero te dizer é que muitas vezes nós precisamos confrontar, eu queria encerrar falando isso, as mentiras que se levantam contra nós. Às vezes a gente acata muita coisa, amados. Às vezes você faz vista grossa para muita coisa, você deixa muita coisa. Eu quero te dizer hoje em nome de Jesus. Às vezes vai ter que haver confronto entre você e até mesmo a sua própria família. Há momentos que você vai ter que confrontar, fazer guerra, sim senhor, sim senhora, porque não vai ter como evitar. Há momentos que um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Eu queria encerrar falando isso, a história de uma família, de um tio, que na verdade era mais do que um tio, era um pai. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua parentela, sai do meio da sua parentela. Quem está pela internet não é delay não, eu que estou repetindo muitas vezes. E vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. O que Abraão fez? Partiu, pois, Abraão e levou com ele Ló, seu sobrinho. Sai da parentela. Ele levou quem? O sobrinho.
Ele obedeceu a Deus? Não. Nesse quesito ele não devia ter levado Ló, mas ele amava Ló, ele levou. Sabe o que aconteceu? Depois de muito tempo, há um embate entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque Abraão estava muito rico, Ló, por consequência, ficou rico também ao lado do tio. Os pastores começaram a brigar porque tinha muitas ovelhas, o gado para pastar, e eles não tinham mais terra para pastar. Começou a ter briga, não, eu vou, os animais, não, os meus animais que vão ficar aqui, não, começaram a brigar. Sabe o que Ló fez? Ló foi confrontar Abraão. E Abraão falou, você quer confusão comigo? Então vamos lá, vamos fazer guerra. Escolhe para onde você quer ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão amava Ló. Mas houve um momento que Abraão teve que fazer o quê? Guerra. Meu querido, você quer ir para a direita, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, acabou. Segue o teu caminho, eu vou seguir o meu. Você vai para lá, eu vou para cá. Ló levantou a cabeça, viu a campina de Sodoma e Gomorra, muito rico, muito próspero, disse, eu vou para lá. Abraão disse, vai, pode ir. Você conhece a história de Sodoma e Gomorra? Seguiu Ananias. Pela misericórdia de Deus, ele foi salvo. Mas a mulher dele morreu lá. Virou uma estátua de sal, morreu. Então tem coisa que às vezes é com família, você vai ter que confrontar. Tem gente da sua família que está ali, às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã, está ali, sabe, te afrontando, e você vai acatando. Até quando? Você vai deixar as pessoas fazendo o que quer com você, zombar da sua fé, zombar da sua vida, zombar do seu sonho, zombar do seu projeto, zombar do que Deus tem para você? Até quando? Até quando você não vai se posicionar como um filho de Deus, como uma filha de Deus? Até quando você não vai lutar o combate da fé? Essa é a pergunta que eu te faço. Eu quero dizer hoje em nome de Jesus, eu vou falar muito isso domingo, que tem coisa que não dá para fugir não, amado. Tem coisa que ou você enfrenta ou você morre. Tem coisa que você ou enfrenta ou aquilo te destrói, ou aquilo acaba. Vou te mostrar isso domingo, que tem situações, ou você enfrenta aquilo e você mata, corta a cabeça do gigante, ou o gigante te mata e corta a tua cabeça. Aí você escolhe se você quer morrer, porque tem gente que está morrendo, porque não está lutando. Quantos sonhos seus já morreu, porque você não quis lutar? Eu vou falar domingo sobre isso. Quantos sonhos já morreram? Quantos sonhos seu morreu, porque você não quis lutar? Eu vou abrir mão, deixa para lá, não era para ser. Quantos sonhos seus já morreram, porque você não teve coragem de ir lá e lutar com as armas que Deus te deu? Paulo diz, eu combati o bom combate. Ele diz, até que eu completei minha carreira, até que eu venci tudo que eu tinha que vencer. Aí ele diz, agora eu estou pronto para morrer. Sabe que eu sei? Você sabe quando é que você vai estar pronto para morrer? Eu sei. Quando eu lutar todas as guerras que eu tiver que lutar. Quando eu lutar todas as batalhas que eu tiver que lutar. E que venham todos os dias, porque eu não tenho medo delas. Porque eu aprendi, que é no meio da guerra que nós conquistamos a vitória. É no meio da batalha que nós somos considerados heróis. É no meio da batalha que o Senhor adestra as nossas mãos para guerrear e nos dá a vitória. É no meio da batalha, amado, que Deus vai fazer você vencer. Não foge não. Não foge não. Sabe por quê? Você não tem que fugir. Porque maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Oh! Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Você conhece esse louvor? Vamos cantar, Wellington, nós dois, sabe tocar aí? Dó menor. Não, deixa eu ver se Dó menor vai, deixa eu ver. É em Lá? O quê? É Dó o quê? Dó sustenido? Ah, Ré bemol, então aí minha voz não vai pegar.
Aí minha voz não se encaixa. Deixa eu ver. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma. Aí diz assim: por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O controle está sempre nas mãos do Senhor. Você tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar. Acredite, você tem um Deus que no meio da batalha luta com você. Você não vai estar só. No meio da guerra, você vai olhar para a direita, vai ter uma carruagem de fogo. Você vai olhar para o outro lado, vai ter anjos ministrando ao seu favor. Você vai olhar para cima e você vai ver miríades e miríades de anjos lutando a tua guerra. Porque Deus não te deixa sozinho no meio de uma peleja. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, eu sei que o Senhor é o único Senhor. E a tua palavra mostra que o Senhor, sendo Deus, não fugiu da cruz. A cruz era necessária para que a obra fosse consumada. E eu sei, Pai, que muitas guerras são necessárias. Eu sei que muitas lutas são necessárias para alcançarmos a coroa da justiça. E nós, Pai, não vamos fugir das nossas batalhas. Nós não vamos fugir das nossas guerras. Venham as guerras que vierem. Se levantem os soldados que quiserem se levantar contra nós. Mas o nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos. E nenhum inimigo nos resistirá. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra, que abriu os olhos do nosso entendimento, para guerrearmos e lutarmos as nossas batalhas e as guerras com o poder da fé